Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o faturamento do futuro. E para começarmos nosso bate-papo, vou começar contando uma historinha daqueles casos didáticos, que é a história do sanfoneiro e do vaqueiro. Era uma pequena cidade e lá só tinha um médico, e o médico morreu. Mas também ninguém nem estava ligando para a doença do médico, nem para a morte do médico, porque ninguém estava sentindo nada, ninguém estava doente. Aí, no meio de um forró, em pleno São João, o sanfoneiro se sentiu mal e desmaiou. E aí o povo pensou, cadê o doutor, cadê o doutor? Aí vocês sabem como é, o povo dá sempre solução para tudo. E aí alguém falou, ora, o doutor morreu, mas tem um auxiliar dele que trabalhava com ele há 25 anos. E com certeza ele deve entender alguma coisa de medicina. E mandaram chamar o auxiliar. E o auxiliar vestiu aquele jaleco branco, pegou aquela maletinha quadrada, pegou o estetoscópio, pendurou no pescoço, caminhou até o salão de dança, chegando lá encontrou o sanfoneiro deitado no chão, examinou, auscultou e depois abriu a maletinha, pegou um medicamento, colocou na boca do sanfoneiro e, para surpresa de todos, em 15 minutos o sanfoneiro estava bonzinho, voltou a tocar e tudo. Só que o tempo passou e já não era forró, já era uma vaquejada. E no meio da vaquejada, quando o vaqueiro montou no cavalo para correr atrás do boi, desmaiou. E aí o povo nem teve dúvida, tem que chamar o auxiliar. E aí mandaram chamar o auxiliar, só que o auxiliar já estava tirando onda. Já estava metido, já estava se achando até doutor, já não vestiu o jaleco, não pegou estetoscópio, nada. Pegou só o medicamento, botou na mão, caminhou até o curral, chegando lá, abriu a boca do vaqueiro, enfiou o remédio goela abaixo. E o que foi que aconteceu com o vaqueiro? Morreu. Moral da história, remédio que salva sanfoneiro, mata vaqueiro. Nós começamos contando essa pequena história para lembrar que todo o faturamento, toda empresa necessitam de remédios diferentes e dose do remédio diferente. E o que nós vamos falar a partir daqui vai nos dizer claramente que este remédio pode ser bom para A ou para B, mas vocês que estão nos assistindo, que gerenciam suas empresas, gerenciam seus faturamentos, é que vão efetivamente ver e aplicar o que for possível. Para iniciarmos falando do faturamento do futuro, vamos começar com algumas reflexões. A primeira reflexão é modelos existentes. Então qual é o modelo hoje de saúde no Brasil? Ele é composto, em primeiro lugar, pelo SUS, Sistema Único de Saúde, da saúde suplementar, que possui hoje 25% aproximadamente da população com planos de saúde, e a saúde complementar. O que é saúde complementar? É composta de todos aqueles pagamentos que nós fazemos à saúde de forma complementar, ou através de consultas particulares, ou através de procedimentos estéticos particulares, ou através de cirurgias, ou, em linhas gerais, até através daquilo que a gente fala, o particuloide, que é o particular com preço mais barato. Ora, outra reflexão é o ciclo da conta. Ora, senhores, durante anos nós pensávamos no faturamento como aquele fim de processo que cuidava de toda a conta. Hoje, cada vez mais com sistemas avançados, com sistemas adiantados, o que nós vemos é que, se a conta nós não pensarmos nela, em todo o ciclo dela, nós vamos ter uma grande dificuldade. Eu estava procurando uma figura para ilustrar esse ciclo da conta relacionado com o processo. E encontrei esse aí que vocês estão vendo na tela. E ali a gente pode ver que no início é a marcação, passando pela recepção, pelo médico,
E o garotinho lá atrás é o contas a receber. E no baldinho nós temos as glosas. Ou seja, como naquela figura, o processo de faturamento, ele se inicia bem antes e o faturamento, o processamento e o envio da conta é um final de processo. E se chegarem coisas erradas no final do processo, muitas vezes sequer nós podemos corrigir. Nós temos que devolver para onde o fato gerador aconteceu. Outra reflexão que nós não podemos esquecer são as verticalizações. Ora, o mercado está cada vez mais verticalizado. Que verticalizações são essas? São os compradores de serviço, ou seja, as operadoras de planos de saúde que passam a possuir hospitais e com parcerias ou até donas de alguns fornecedores. Ou seja, todo o processo do setor de saúde na mão de um único ator. Isso muda completamente o desenho do prestador independente que presta serviço para a operadora de plano de saúde que tem seu quadro de clientes. Ora, deixando aí as reflexões e dentro delas também, nós vamos falar um pouquinho sobre o cenário atual. O cenário atual da saúde suplementar que nos deixa às vezes com muita dificuldade e muito retrabalho. E por isso existem algumas reflexões necessárias. A primeiro ponto que eu quero falar com vocês, dentro desse conceito, é uma coisa interessante na área de saúde. Tudo na área de saúde depende. Ora, como vocês podem ver aí no slide, tudo na área de saúde e a dificuldade de trabalhar com o convênio de planos de saúde são justamente os dependentes. Eu pergunto a vocês que me assistem. Qual o preço da consulta na sua clínica? E você vai me responder, depende. Depende do plano, depende se é particular ou particuloide, depende disso, depende daquilo. Segundo, quanto tempo demora para chegar uma autorização prévia? Depende. O convênio A demora 5 dias, o convênio B autoriza na hora, no procedimento A é autorizado no momento, no outro convênio já é o outro momento. E nós, quando pensamos nas dificuldades do faturamento, número 1 nós pensamos o difícil de trabalhar em uma recepção, em uma internação, são as quantidades de depende. E, como as cabeças não são capazes de decorar tanto depende, acabamos tranquilamente tendo que parametrizar sistemas e treinar mais e cada dia as pessoas. Dentro desse depende, nós temos que pensar que quanto mais depende, mais jeitinhos. Nós buscamos alguns jeitinhos para corrigirmos tantos dependes. Como assim, Muricy? O médico não carimba a guia. O carimbo acaba pulando da prateleira sozinho e carimbando. Ou seja, existem muitas burocracias e muitos dependes levando a muitos jeitinhos. E senhores, com a informatização cada vez mais acelerada, não conseguiremos todo dia e toda hora darmos jeitinhos. Outro ponto importante que nós temos que abordar está relacionado com as burocracias. Ora, nesse cenário atual, nós ainda temos formulários diversos, processos de autorização de vários tipos, ainda temos processos arcaicos, onde o próprio paciente ainda vai buscar algumas autorizações. Como nós podemos ver
ainda temos rotinas diversificadas, aqueles dependes que eu tanto falava para vocês, ainda tem muito depende, e em função de que cada convênio tem uma rotina, cada um é feito de uma forma e de um jeito. E também temos que ver que existem relatórios e mais relatórios e ainda, para complementar, ainda uma informatização individualizada. Ora, senhores, dentro desse cenário, o que nós podemos ver é que vivemos praticamente num balaio de gato. Apesar desse balaio de gato estar cada vez menor, mas nós temos que sair completamente dele. E é através de tecnologia e de inovação que nós vamos sair no caminho do faturamento do futuro. E, como já dizia o Einstein, a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na sua capacidade de lidar com eles. E agora, de agora em diante, nós vamos buscar soluções, buscar situações que vão nos levar ao faturamento do futuro, a começar pelas soluções operacionais. Nós precisamos focar em 4 questões de soluções operacionais. Ora, senhores, nesse novo tempo, existem 4 pontos operacionais para serem tratados. O primeiro é gerenciarmos bem os nossos processos. Começar o gerenciamento desde a assinatura do contrato até o contas a receber e a reapresentação das glosas. O segundo ponto, conhecer e administrar as tabelas. Ora, senhores, esse é um ponto fundamental hoje na gestão dos faturamentos, porque se eu não conhecer e não me aprofundar em cada contrato, em cada tabela, com certeza nós vamos ter uma perda invisível muito grande. E, logicamente, com esse segundo ponto trabalhado, vamos ao terceiro ponto, que é parametrizar os sistemas. Ora, não dá mais, não existe mais condição das pessoas decorarem tantas diversidades de conhecimento. Por isso, nós precisamos parametrizar o sistema para facilitar a vida de quem atende, de quem interna, de quem medica e assim sucessivamente. E o quarto ponto, dentro das questões relacionadas com as soluções operacionais, é o gerenciamento dos modelos de remuneração. Ora, senhores, nós temos cada vez mais no mercado modelos de remuneração. São contas abertas ou fee for service, são pacotes e agora vários outros modelos relacionados à performance e ao capitation. Então, se isto não for gerenciado e administrado de uma forma coerente, vai se perder muito dinheiro, porque cada modelo desse tem um foco econômico diferente. A conta aberta tem que ter o foco em anotar, o pacote em economizar, a performance em melhorar esse atendimento e o capitation pensar no atendimento em conjunto. Então, essas questões operacionais são importantíssimas como a base para o faturamento do futuro. Então, mas nós não podemos esquecer que está em andamento várias tendências que nós temos que acompanhar. E a primeira delas é novos modelos de remuneração que nós acabamos falando desde o início de gerenciar, mas além de gerenciar o modelo que é hoje, o que existe na predominância, que são os pacotes e as contas abertas, abrirmos os olhos para os novos modelos. Segundo, faturamento sem papel. Durante a própria pandemia, se viu uma necessidade de mudarmos alguns paradigmas. E algumas operadoras, durante a pandemia, deixaram inclusive de exigir a guia, o papel. Por quê? Porque ela, além de não resolver nada, ela só é um acúmulo e um transmissor a mais durante a pandemia. Outra questão que nós temos que trabalhar e terá uma tendência cada vez maior é a glosa tender a zero.
Como a glosa atender a zero? Ora, vai ficar no mercado aquelas glosas relacionadas com falta de caixa, falta de recurso, porque por erros administrativos, cada vez mais, com o uso de tecnologia, inteligência artificial e treinamento de ponta, a tendência é ela caminhar na direção do zero. E por último, termos um ATIS e TUS 100%. Ah, Muricy, já existe ATIS e TUS, mas, no entanto, ainda faltam vários pontinhos que precisam ser trabalhados dentro dela. A devolução das glosas serem XML, para eliminarmos o retrabalho de digitar glosas que são disponibilizadas em PDF. As autorizações têm que ser exclusivamente feitas pela web, eliminando fone, fax e a web pernal, que é utilizada com as pernas do paciente. E, sem dúvida nenhuma, nós temos vários desafios para encararmos, para chegarmos no faturamento do futuro. E todos eles relacionados com o mundo 4.0. Ora, a tecnologia chegou em todos os setores e, sem dúvida nenhuma, vai chegar e vai entrar cada vez e com mais força no nosso setor, né? Nós podemos ver que nós temos que começar pensando na faturamento do futuro, olhando para o nosso cliente. E a minha pergunta sempre é: o que é que o cliente deseja? Quais são as expectativas dos nossos clientes? E é em cima das expectativas dos nossos clientes é que nós vamos ter que montar atendimentos de qualidade e com tecnologia tal que atenda e mantenha esse cliente. Porque esse cliente também, dentro desse novo mundo 4.0, ele vai mudar fácil de fornecedor quando eu não der a ele um atendimento de qualidade. E algumas coisas é o que o cliente deseja a outro. O primeiro ponto que o cliente deseja é acesso. Ora, o cliente quer ter acesso. Acesso à saúde, acesso à tecnologia, e ele quer entender, inclusive, da doença dele, do prontuário dele, e ele precisa e precisará cada vez mais de transparência nessa relação. Outra coisa é que o cliente deseja o empoderamento, tá? Ora, o novo cliente, quando nós receitamos para ele um medicamento ou um material, ou dizemos a ele que ele tem alguma patologia, ele em 2 minutos está no Google olhando o que é que significa e o que quer. Ou seja, nós vamos ter cada vez mais que repartir com esse paciente o que é dele, o que é a saúde dele, porque ele quer cada vez mais entender e participar das decisões sobre a saúde dele. O outro ponto é a desburocratização. Ora, senhores, o paciente não está mais disposto a esperar horas e mais horas aguardando uma autorização, um preenchimento de uma burocracia que não vai levar em nada e não vai melhorar em nada a qualidade do atendimento. Ou seja, nós temos que trabalhar com tecnologia no caminho de desburocratizarmos essa relação. Outro ponto importante que o paciente deseja é trabalhar a prevenção. Nós temos que propor ao cliente cada vez mais a prevenção. E ele está cada vez mais feliz conosco quando ele vê o nosso cuidado em trabalharmos e evitarmos que ele chegue no estágio onde não tenha mais solução para aquele paciente. Outro ponto importantíssimo é racionalizarmos custos. Existem custos
desnecessários nesse processo. E às vezes são custos invisíveis. O paciente se deslocar 2 vezes até o meu consultório, se eu puder, um dos atendimentos, transmitir a receita para ele via web, por que fazê-lo caminhar até meu consultório de novo? E lógico, no mundo atual, no mundo 4.0, rapidez tem tudo a ver. O cliente, o paciente, não tem mais aquele tempo disponível para esperar 3, 4 horas no consultório aguardando o médico. Hoje nós temos cada vez mais que agilizarmos esse atendimento. E, finalmente, o paciente quer transparência. Transparência no valor que ele está pagando, transparência no que ele está fazendo, transparência no exame que ele está realizando. Ou seja, transparência é um ponto que também o cliente quer e deseja. E se nós queremos atender o nosso cliente, nós precisamos trabalhar toda esta gama de pontos que o cliente deseja e espera. E, logicamente, nós temos que fazer aqui um pensamento que mas já existem, Muricy, na área de saúde, vários avanços tecnológicos, com certeza. A nível médico, nunca tivemos tantos avanços, tanta tecnologia embutida nos atendimentos médicos. O que nós vamos precisar é equilibrar isso com gestão. A tecnologia atender muito bem o diagnóstico e tudo mais, mas também nos ajudar em outras coisas. Ora, quais são esses avanços tecnológicos? O primeiro dele é o teleatendimento, a telemedicina que está em plena velocidade. Ela esteve parada durante algum tempo, mas foi acelerada com a pandemia. O segundo ponto é a robótica. A robótica nos casos cirúrgicos é outra realidade que não podemos negar. O terceiro ponto são as simulações cirúrgicas. Tá? As simulações vão facilitar em muito o treinamento de novos médicos, porque eu não vou precisar, muitas vezes, de ter pacientes de cobaia, porque os sistemas estão permitindo que o médico simule cirurgias várias vezes, adquirindo uma habilidade muito maior em um tempo muito menor, utilizando muito mais tecnologia e possibilitando que muito mais universidades seja possível treinar médicos. Questões fundamentais são os detectores de doença. Os detectores de doença são outra realidade muito importante hoje para trabalharmos a prevenção. São relógios de pulso que medem pressão, que acompanham o batimento cardíaco, que se comunicam com o médico, ou seja, em tempo real é possível hoje monitorar um paciente, mesmo ele não estando internado, mesmo ele estando em suas atividades normais, para nós monitorarmos ele no dia a dia. E, finalmente, aplicativos de apoio e consulta. Né? O que nós temos visto é que outro ponto que está muito acelerado são os aplicativos, tanto de compradores de serviços como de prestadores de serviço. Ora, esses são alguns avanços tecnológicos que já estão aí, que não precisa se esperar mais nada. Outra questão muito importante para nós falarmos são os desafios da gestão. E eu separei aqui alguns desafios para nós batermos um papo agora sobre eles. Vamos lá. O primeiro, o teleatendimento. Senhores, o teleatendimento é uma realidade. E muitas vezes a desculpa que eu ouço mas nem tudo pode ser atendido. O médico às vezes precisa encontrar o paciente, precisa ter acesso ao paciente. Sim, mas o teleatendimento não se resume a um atendimento médico. Ele pode cuidar de toda a trilha
relacionado com atendimento médico. O teleatendimento é eu começar um bom atendimento no call center, eliminando burocracias na recepção, eliminando retornos desnecessários e facilitando completamente a vida do paciente com o uso de tecnologia. Outro ponto importante é nós pensarmos em sistemas integrados. Durante anos, imaginávamos que um único sistema ia resolver todos os problemas de uma clínica, de um hospital e um laboratório. E hoje, nós observamos claramente que nós precisamos de mais de um sistema de nosso serviço. Mas, cada vez que esses sistemas conversem com o sistema central. Então, nós temos hoje imagem, a parte, BIs e tantos outros sistemas que compõem essa cadeia. Outro ponto fundamental dentro desse novo mundo são os BIs. Ora, tem uma frase ali que a gente gosta muito de usar, quem não mede não gerencia. E hoje, com a tecnologia existente, nós podemos administrar nosso serviço, conhecer os desempenhos, produtividades e qualidade através dos nossos BIs. Por quê? Porque através dele nós podemos saber tempo de atendimento, tempo de espera, faturamento, desempenho por profissional, entre outros. E essa ferramenta é uma ferramenta de gestão indispensável dentro desse novo modelo. Outro ponto fundamental que também está envolvido com a gestão é, como nós vemos na tela, banco de dados e a LGPD. Ora, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela chegou para ficar. E nós temos cada vez mais que aprendermos a lidar e a respeitar os dados, principalmente os dados confidenciais do paciente. Por isso nós temos que ter privacidade de dados, temos que ficar ligados na Lei 13.709, temos que ter uma relação com o cliente de uma forma legal e ética, temos que ter uma base segmentada e não esquecemos das penalidades. Outra questão que eu entendo que vem para ajudar a gestão é o RES. O que é o RES? Registro Eletrônico de Saúde. Senhores, hoje, toda vez que nós atendemos um paciente, é como se começássemos a anotar a vida dele do zero. O que é que o que é que se pretende com o RES? É que os pacientes tenham um registro único eletrônico que possa ser usado por todo o mercado de saúde. Não importa se ele vai estar sendo atendido pelo SUS, pelos diversos convênios da saúde suplementar ou através da saúde complementar. Isso vai evitar repetição de exames, repetição de procedimentos e principalmente retrabalho. Informações compartilhadas por app. Senhores, cada vez mais a gestão do conhecimento da informação será maior pela tecnologia. Mas alguns pontos já são realidade. Hoje, meu serviço de saúde solicita a autorização de um procedimento para o convênio. O convênio já tem a capacidade, ou comprador, de perguntar ao paciente se aquele serviço é necessário e este devolver e os três conversarem automaticamente, necessitando aí de uma auditoria direta. Ou seja, o procedimento já é auditado automaticamente, mesmo antes da realização, para conhecermos a necessidade de sua realização. E, sem dúvida nenhuma, caminharmos na digitalização de quase tudo.
Muitas pessoas me falam assim: Muricy, mas nós temos uma área, uma das áreas que mais usa papel. Eu digo por isso nós temos muitas oportunidades para eliminarmos esse papel. Outro ponto que a tecnologia está nos trazendo para a gestão é pensarmos no marketing reativo. Ora, a questão da publicidade reativa, ela vai estar cada vez mais em nossas vidas. Durante anos, eu queria divulgar o meu serviço, eu contratava outdoors, divulgava em televisão, em rádio. Hoje, o novo cliente, o novo paciente, ele vai olhar quantos foram atendidos em sua clínica, quantos reclamaram, quantos saíram satisfeitos e assim sucessivamente. Ou seja, cada vez mais teremos pacientes exigentes, mas que comparam não apenas o que você disse que faz de bom, mas ele quer ouvir cada vez mais o que é que seu cliente, que já viveu uma experiência com você, acha de você e do seu serviço. E sem dúvida nenhuma, para chegarmos a esse faturamento do futuro, nós vamos ter que ter aquela palavrinha, inovação. E o que é inovação? É a junção de criatividade, coragem e gestão. Ora, esse tripé é importantíssimo, porque não adianta você ser muito criativo e não tirar aquilo do papel, não ter coragem para botar na prática. Às vezes começam com pequenas ações, sua criatividade, eliminando um papel, eliminando um carimbo, começando a usar um leitor de código de barra para não redigitar um processo. Ou seja, comecem para que tenhamos cada vez mais inovação em nossa clínica. Ou seja, precisa ter criatividade, precisa ter coragem, mas esses dois sozinhos não resolvem se nós não tivermos gestão para implantação da criatividade. E, sem dúvida nenhuma, dentro desse novo faturamento, dentro desse novo mercado, vão precisar de mudança de atitude. Pessoas com atitudes diferentes. Porque quando a gente vai olhar, ainda existe uma quantidade de pessoas imensa que vivem naquele quadrante de baixo, que são os 95%, como você pode ver naquele quadro, que buscam culpados, explicações, justificativas e razões para se queixar. E, senhores, o que o mercado quer e o que vai trazer resultado para esse mercado são aquelas duas palavrinhas: soluções e resultados. Porque não adianta viver nas reclamações. Nós precisamos efetivamente trabalhar com solução e resultado. E quem vai valer nesse novo mercado é quem pensar nessas duas palavrinhas. Tem que pensar nas soluções e nos resultados. E deixe as queixas para lá, porque as queixas não constroem. E, com certeza, essa solução e esse resultado virá da integração do homem com a tecnologia. É o homem, junto com a tecnologia, que vai nos levar a excelentes resultados. Não adianta ter medo da tecnologia, nem ter medo da máquina, porque é a tecnologia e a máquina que vai nos levar à melhoria de resultado e ao futuro. E quando a gente vai fazer uma reflexão sobre esse ponto, eu trouxe ali uma frase de Harari, que retrata muito essa questão da tecnologia com o homem. Como vocês podem ver ali na tela, o mais importante
será a habilidade para lidar com as mudanças, aprender coisas novas e preservar seu equilíbrio mental. Ora, senhores, a tecnologia, às vezes, gera ansiedade para alguns, gera medo para outros e, sem dúvida nenhuma, será o equilíbrio emocional que nos levará aos resultados desejados. E, sem dúvida nenhuma, eu comecei contando uma história e vou terminar contando outra história, e ali eu deixei todos os meus contatos para falar desses outros assuntos. Você vai nos encontrar através daqueles meios. E para terminar nossa história, eu vou contar o caso das duas Terezas, que está lá também nos nossos casos didáticos. Era uma vez uma cidade que tinha duas Terezas. Uma Tereza era freira e a outra Tereza era taxista. E por um acaso desse da vida, as duas Terezas morreram no mesmo dia. E aí elas chegaram lá no céu, né? Primeiro chegou a Tereza freira. E não sei se vocês estão sabendo, mas São Pedro agora está trabalhando só com tecnologia. E ele implantou lá um programa gestão de resultado. Quem estiver duvidando da minha história, vai lá e pergunta para São Pedro, porque ele mandou essa história por WhatsApp. Então, quando a primeira Tereza chega lá na porta do céu, aí São Pedro manda ela digitar senha e login. Aí ela digitou senha, login, e aí apareceu lá no telão do céu, purgatório. Aí a freira virou para São Pedro e disse: mas São Pedro, tem alguma coisa errada. Eu sou uma religiosa, eu sou uma freira, eu vivia a minha vida toda catequizando e rezando e fazendo minhas pregações. São Pedro disse: de garantia, eu vou olhar aqui no meu backup. Puxou o backup e respondeu para ela: não tem dúvida, é purgatório. Só que quando a Tereza freira ainda estava por ali, chegou a Tereza taxista. E aí a Tereza taxista, o meu procedimento, senha, login, aí apareceu o céu. Aí a Tereza freira ainda estava ali, disse: ó, São Pedro, eu já sei o que foi que houve um engano de Terezas, porque eu conheço essa taxista, ela morava lá em minha cidade e ela andava em alta velocidade, invadia sinal, não obedecia às placas de trânsito. E como é que ela vai para o céu e eu vou para o purgatório? Eu, uma pregadora que chegava a pregar todo dia para 100, 200 pessoas. E São Pedro, mais uma vez, respondeu: não existe engano nenhum. É que agora aqui no céu é gestão por resultado. Enquanto você estava lá naquela sua ladainha para 100, 200 pessoas, o máximo que você conseguia era um amém. Enquanto isso, a taxista, quando ia para a rua, era o povo gritando: Deus me ajude, Deus me acuda, Deus me favoreça. Ou seja, o resultado da taxista é muito melhor do que o seu. Senhores, essa historinha pode não ser a mais ética possível, mas nós temos que focar e buscarmos cada vez mais em um faturamento tecnológico, medido e com total controle. Precisamos o uso indispensável da tecnologia e a busca incessante dos resultados.